Boa noite, seguidores do canal Conversa Boa, para mais um bate-papo hoje aqui pelo Facebook ao vivo, e também esse vídeo fica disponível no canal do YouTube. Isso, tem alguém que está com som repetido aí, hein? É bom botar. A gente vai estar recebendo hoje aqui o Dr. Egon Dasbacher. Eu não esqueci como é que ele pediu para falar o nome dele. Egon Dasbacher, é isso? Tá certíssimo, isso aí. Você falou que não ia corrigir, né? Então cada um fala de acordo com como conseguir ler. Ele é dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então hoje o papo é a flor da pele. E também o Cláudio Aranha, que é especialista em gestão pública. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no Conversa Boa. Cláudio. Boa noite, Egon. É um prazer estar te revendo diretamente online e através dessa live que nós estamos fazendo, para falar um pouco de saúde e também de saúde pública. É bom falar, a saúde, na verdade, tem que ser pública. Eu sou um grande defensor do SUS e nós já recebemos o doutor Romualdo, para falar sobre pandemia e saúde mental. E hoje nós estamos te recebendo para falar um pouco de pele e saúde mental, também falar sobre doenças de pele, essas questões todas. É um prazer te receber. E também, mais uma vez, o meu amigo Marcelo de Barros, do Marcelinho, grande diretor de teatro, a quem tanto nós admiramos. Seja bem-vindo, Egon. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre um pouquinho de saúde aí, principalmente saúde pública mesmo, que, assim como você falou, também praticamente toda a minha carreira foi voltada para isso aí. Igor, você trabalhou no Ministério da Saúde? Eu fui assessor do Ministério da Saúde na área de hanseníase há alguns anos, mas praticamente sempre trabalhei no SUS, mesmo em esfera estadual, esfera federal, e atualmente também a minha carga horária é praticamente voltada para o SUS. Você quer falar um pouco da importância do SUS, nesse sentido, até falando um pouco da dermatologia para o Brasil? A saúde de maneira geral, né, é muito importante a gente ter um sistema que seja único, né, um sistema que tenha uma capacidade de cobrir a todos, né, com todas as suas deficiências e com seus problemas, mas é um sistema ainda bastante amplo, né, abrangente, universal, e ele vai desde lá até aquela atenção primária, né, uma consulta básica, passando por um médico de saúde da família, até um transplante, né, e que todos nós podemos usufruir, né? Então, ele é um sistema complexo, mas é um sistema bastante abrangente, né? Então, acho que falando um pouco da dermatologia, a gente acaba tendo aí uma interface desde um médico generalista, especialista de família, com um especialista dermatologista, né? Então, acho que é um sistema bem, bem completo. Egon, vou te fazer uma pergunta. Você colocou uma questão que ainda temos alguns números. Teve outro dia que nós estávamos conversando e você falou que existe ainda um número grande de hanseníase aqui no Brasil. Você pode falar um pouco sobre esse tema? É bem legal falar desse tema, né, rapaz? Porque a saúde pública tem algumas doenças que são bem emblemáticas, né? A hanseníase é basicamente, na sua totalidade, vista na saúde pública. Então, você vê como é que é a importância desse sistema de saúde, porque você até pode fazer diagnóstico no consultório particular e ser encaminhado, mas o remédio é gratuito, o remédio é fornecido amplamente nas unidades de saúde primárias, né? E a gente tem ainda bastante hanseníase. A hanseníase era uma doença antigamente conhecida como lepra, não se usa mais o termo, mas a gente sempre faz essa referência para as pessoas terem uma ideia, né? E tem mais de 25 mil casos todo ano, né? A gente até acredita que tenha mais casos, porque tem um pouco de demora em diagnosticar alguns pacientes. Então a gente diria que tem de 25 mil a 30 mil casos, mas 25 mil notificados todo ano. Quer dizer, no ano seguinte, os 25 mil, uma grande parte era do ano anterior, que não foram diagnosticados, né? É um problema de saúde pública bem importante. Aqui no Rio ainda tem alto índice da hanseníase?
Tem bastante. É uma doença que já melhorou muito, né, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, na última década, vamos dizer assim. Vem tendo números decrescendo devagarzinho, é uma doença crônica, ela não tem um impacto assim de uma hora para outra, mas é uma doença que a gente tem aí por volta de uns 1.000 casos no estado do Rio de Janeiro todo ano, né? E com sequelas, alguns pacientes com sequela, né? E o que é a hanseníase? Ela é o quê? Ela é uma bactéria, um vírus? A hanseníase é uma bactéria milenar, foi a primeira bactéria descoberta, né, na saúde, na parte científica, né? E foi identificada no século XVIII e ela é muito acostumada com o ser humano, então ela se esconde bastante do nosso sistema de defesa, né? E ela tem uma predileção pela pele e pelos nervos. Então, a grande ocorrência dela, de identificar ela, é através de manchas, através de caroços na pele, principalmente com alteração de sensibilidade. A pessoa não sente direito, né? Não percebe que tem ali uma falta de sensação à dor e ao calor, por exemplo. E isso pode se dar, inclusive, nas mãos, nos pés, e as pessoas se machucarem por conta disso, né? Como é que é a transmissão dela? Ó, a transmissão da hanseníase ela é uma transmissão respiratória, né? Mas fazendo um paralelismo aí com o Covid, né? Que a gente está aí no meio de uma pandemia, e com gripe, por exemplo, ela é uma doença que, apesar de ser de transmissão respiratória, ela não a gente não adoece facilmente, ou seja, muitos entram em contato, mas a maioria de nós, cerca de 90%, consegue se defender de maneira adequada. O problema é que em torno de 2 a 5 anos, a parcela que não se defendeu, ela adoece muito lentamente e demora a descobrir o diagnóstico. Então ela é uma doença que convive com a gente ao longo de toda a espécie humana, porque eu vi que tem relatos dela, é uma das primeiras doenças que foi caracterizada, né, que era chamada de lepra, né, mas agora o nome é hanseníase, porque é um doutor, né, que descobriu a bactéria, não lembro da data, e sofreu muito preconceito, né? Eu lembro aqui no Rio de Janeiro de ter um espaço ali que nos postos de saúde. Existe muito preconceito com a doença, na verdade, muito mais do que o problema que ela pode causar, né? A gente avançou muito na saúde de maneira geral, nas pesquisas científicas, né? Mas há algum tempo atrás, né, décadas atrás, não se tinha cura, é uma doença que se tinha muitos mitos, e a única coisa que se fazia na época, que se achava certa, era isolar as pessoas, né? Então se criaram leprosários, né, como tem em Curupaitinho, em Jacarepaguá, Tavares Bastos, né, em Itaboraí, né? Então são lugares que hoje são grandes comunidades, locais com pacientes, ex-pacientes, na verdade, a maioria ex-pacientes, que tem até um problema social, né? Porque foram isolados por muitos anos naqueles locais. Então foram afastados de familiares, né? Então hoje sofrem bastante com isso, apesar de não terem mais a doença, né? E terem apenas as sequelas. O preconceito continua ainda, não é? Apesar de tudo, ainda continua o preconceito relacionado à doença. Hoje, quais as principais doenças hoje que o Brasil sofre no assunto da dermatologia? Olha, a hanseníase ela está sempre aí bastante prevalente, né, por conta dos números. Para você ter uma ideia, ela está ali em torno mais ou menos de 1/3 a metade dos casos de tuberculose. A gente ouve falar toda hora de tuberculose, mas não ouve falar de hanseníase, é incrível isso. Mas a gente tem a esporotricose também, que é uma doença muito prevalente no estado do Rio de Janeiro, né? A gente teve uma epidemia de esporotricose transmitida através de gato, né? Diversos gatos doentes, quer dizer, é uma doença que não é só o gato, não é só o ser humano que tem a doença, o gato também sofre com a doença. É uma micose, né? Um fungo? É um fungo, é uma micose. O gato pega, fica doente, né? Passa para outros gatos, então ele é uma vítima igual a gente, né? Só que se a gente cuida dele, não se protege direito e se machuca, a gente também pode pegar a esporotricose, né? Essa questão, eu assisti uma entrevista sua, Egon, foi no Bom Dia Rio, no RJ primeira edição, alguma coisa assim, e você estava falando sobre
a questão relacionada do estresse causado pela pandemia e doença de pele. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto para a gente e para todos que estão nos assistindo agora, por favor. Eu acho que a gente pode separar aí em três grandes momentos aí da dermatologia nessa pandemia, né? Uma seria as manifestações da doença, né, ou associadas à doença. A outra são as doenças que são agravadas e pioradas por condições relacionadas com a pandemia, como, por exemplo, o uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos com muito mais frequência do que antes, né? Doenças agravadas também pelo estresse, pela parte emocional, ou pela falta de acesso ao médico, à equipe de saúde, né? E os profissionais de saúde, que também estão sofrendo aí, né, com todos os equipamentos que são necessários, mas que também deixam alguns probleminhas, né, para a gente. Óbvio que é muito melhor, indiscutível, a gente tem que se proteger, né, e fazer uso das boas práticas, mas elas têm suas consequências também e a gente tem que lidar e tratá-las também. Existe uma relação de algumas doenças que dão na pele, que é o nosso maior órgão, né? Que são relacionadas a estresse, a problemas psicológicos que podem refletir na pele? A gente tem algumas doenças que são agravadas, né? Algumas doenças são até ligadas à parte psiquiátrica mesmo, né? Vocês estavam falando de um colega que veio falar sobre a parte psiquiátrica, então tem algumas doenças que são ligadas psicogênicas, né? Geradas por problemas psicológicos, psiquiátricos, mas algumas são agravadas. Então, por exemplo, acne é muito comum, você vê uma pessoa estressada com mais acne, caspa é muito comum, psoríase é muito comum também, né? São doenças que, vamos dizer assim, elas saem do controle mediante o estado emocional da pessoa, né? E o que é a psoríase? Explica pra gente. A psoríase é uma doença crônica, uma doença não infecciosa, inflamatória, né? A característica básica dela é de ter umas placas espessas, né, com escamação nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo, podendo pegar até toda a pele, como você mesmo falou, que é um órgão mais extenso do corpo, né? E essa inflamação seria um processo de aceleração muito rápida das camadas da pele, e isso acaba se destacando, né, na forma de escamas. É uma doença bem importante, ela mexe com a gente de uma maneira geral, psiquicamente, né? Esteticamente, e tem uma relação também com a parte metabólica, pressão alta, diabetes, é uma doença bem complexa. É muito comum, assim, a gente, entre familiares, a gente vê que a pele, durante o período, principalmente do inverno, ela fica muito seca. A gente, observei eu mesmo, fico com a pele seca. E isso é devido ao quê? Porque acontece muito isso no inverno? A gente tem um processo de regulação, né? Então, na verdade, as várias funções que a pele tem, né? Desde proteção mecânica, como barreira, imunológica, como defesa de micro-organismos, ela também faz uma defesa, ela também nos estabiliza, vamos dizer assim, do ponto de vista de temperatura interna, né? Então a gente está lá sempre mantendo uma temperatura que varia de 36 a 37 graus, e isso tem muito a ver com a nossa pele. Então no frio, a gente acaba produzindo menos gordura na pele, a pele fica menos protegida em termos de barreira cutânea e acaba desidratando mais, né? Então a gente vai perdendo mais água mesmo para o ambiente, né? Isso tudo está relacionado com esse sistema de umidade, principalmente umidade. Então isso vai variar, por exemplo, se você mora no Rio, ou você mora no Pará, ou você mora em Brasília, né? E também vai depender do clima, como você falou mesmo. Por exemplo, no verão é comum a gente suar bastante, né? Mas se a gente tiver, por exemplo, em Brasília, a gente vai suar pouco. A gente vai ficar bastante por causa da umidade relativa do ar, né? Então, varia bastante. Muito bacana. Tenho pergunta daqui do Carlos. Conforme os últimos acontecimentos ele falou Clóvis, mas deve ser Covid-19, tem crescido o número de casos na provavelmente corretor. Tem crescido os números de casos de procura por causa da Covid?
Você tem alguma relação sobre isso? Olha, apesar de ter sido relatado em alguns artigos científicos, né, uma associação de manifestações dermatológicas na parte do coronavírus, o percentual de manifestações é pequeno, é baixo, né? Mas como sai muito na mídia, hoje a gente está muito conectado, a gente está aqui, um exemplo, somos nós três reunidos em lugares tão diferentes, né? E podendo falar juntos aqui, está todo mundo com acesso a tudo. Então, qualquer coisa parecida com o que sai e é divulgado, as pessoas vão procurar o dermatologista, obviamente. Então, algumas manifestações que saíram recentemente na mídia, como lesões parecidas com urticária, ou lesões parecidas com algum problema vascular, como se tivesse entupimento de vasos, principalmente nas extremidades, né, que eles chamaram de Covid toes, né, de dedos do Covid. Isso levou muita gente desesperada a procurar dermatologista e tinha outro problema, né? Mas, enfim, acho que a saúde está aí para acolhê-los, né? E dar o melhor direcionamento, né? Seja verdadeiro ou não essa informação. Hoje o grande dermatologista que tem é o Google, né? A pessoa digita lá no Google, ela tem, bota a pele e vê se está igual ao que está aparecendo lá. É sempre bom procurar a opinião médica para poder ter a certeza daquilo que você tem. E não ter o Google como detentor de conhecimento médico, né? Verdade. A população, na verdade, ela chega já colocando para gente, mas eu vi assim, assado. A gente tem que se adaptar a isso, né? Não pode brigar com a pessoa, né? O paciente já vem com uma informação médica. Já vem pronto. Alguns já vem até, eu acho que o diagnóstico é esse, né? Devo tomar isso? Alguns já vêm até medicando, alguns já vêm até usando pomadas, né? Isso atrapalha, inclusive, né? Porque a gente tem algumas doenças que são como é que se fala? Melhoram parcialmente, né? Ou são, às vezes, se escondem os principais sintomas, né? Com algumas pomadas, né? E aí tem sempre um amigo que recomenda um cremezinho, né? Usa isso que deu certo comigo. Então a gente está acostumado. Tem uma pergunta, acho que aqui é uma pergunta para o doutor. Igor, o que o senhor acha sobre a flexibilização no Rio de Janeiro? Acho que é uma pergunta como médico, né? Para médico. Sim. A flexibilização do Rio de Janeiro, né? Ele botou ali RJ, pode ser estado ou pode ser município, né? Mas qual é a mensagem? Né? A mensagem é que a gente tem que se adaptar no que está acontecendo com os dados, né? O que eu vejo hoje, que é o mais problemático de termos de saúde para a gente, né? É que a gente tem acesso a pouquíssimos dados. Então, às vezes, o gestor pode estar tomando uma decisão acertada, mas os dados que nós temos, eles não permitem a gente fazer uma segurança, a gente tem uma segurança, né? Então, a transparência dos dados, eu acho que é fundamental. Então, flexibilizar ou não flexibilizar tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, eu acessei alguns dados recentemente que parece que a pandemia está diminuindo muito. E isso bate com o que os colegas de hospitais têm relatado para a gente, né? Não sei se é a hora de abrir, né? Não sei se é a hora. Eu acho que se as pessoas puderem ficar em casa o máximo de tempo possível, sem prejudicar a sua parte econômica, né? Obviamente, tendo condições, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a empresa coloca em casa e ela faz home office, você pode ficar em casa, né? Flexibilizou, mas você pode optar por não seguir a flexibilização. Outras estão precisando trabalhar, né? Por exemplo, profissionais de saúde, né? E aí eu acho que na linha de frente a gente tem médico, enfermeiro, farmacêuticos, fisioterapeutas, seguranças, porque o hospital profissional precisa de segurança, o pessoal auxiliar de serviços gerais, como é que o hospital funciona sem o pessoal da limpeza? A rua estaria cheia de problemas de saúde, de infestações, se não tivesse os garis, né? Então, acho que os serviços essenciais não podem parar, e para a gente flexibilizar ou não, a gente tem que acompanhar os números, né? Mas é bem difícil no Brasil, né, a gente segurar muito tempo isso, né? Então, em relação, Egon, dentro da pergunta do Pedro, pode falar. Ele acabou de fazer, você tem alguma previsão assim de quando a gente vai ter algum controle sobre essa pandemia? Olha, eu gosto de falar que quem está prevendo é só Nostradamus, esse pessoal todo, sabe? Porque a gente cai do cavalo, cara. A gente cai do cavalo. Tem alguém gravando isso aí hoje, vai para o canal, né?
Então o Marcelo vai colocar lá depois do canal, vão cobrar a gente, né? Não é pergunta casca de banana, não. Eu sei. Mas é uma ponderação, porque realmente, como é uma coisa muito nova, né? A gente tem que ir analisando e as coisas mudam muito. Por exemplo, há pouco tempo atrás, assintomático transmitia para todo mundo. Agora, recentemente, o assintomático já não é tão importante assim. Então, as coisas estão mudando muito rápido, né? Mas eu acho que aparenta, né, as informações que a gente tem acesso, tanto de quem trabalha na parte pública e na parte privada, de que está diminuindo o número de casos. E aí, quando eu falar número de casos, entenda o seguinte: o sistema de informação de casos, ele tem os notificados, né, que é aquilo que eu registro, tá certo? Eu posso registrar um caso de 3 meses atrás, tá? E a outra coisa é dizer quando é que ele adoeceu. Então, quando eu falei que a gente não tem dados, a gente tem muitos dados de quantos estão sendo notificados, mas a gente não tem os dados de quando que eles são doentes, né? Então, o que aparenta que de quando eles são doentes está diminuindo. Agora, a chegada de dados está muito grande. Então, a gente fica com medo. A verdade é essa. Como população, a gente fica com medo. Mas a minha impressão é de que vai cair. Agora aí vem aquela segunda pergunta. Se flexibilizar agora, vai ter uma segunda onda? Aí não sabemos. Vamos descobrir junto. Eu costumo brincar com o seguinte: quem tomar a decisão é o responsável. A gente vai colher os dados. Né? Mas assim, a Europa está na nossa frente. Então a gente vai ter já uma ideia da Europa lá, né? Como é que está. O Egon, ele falou justamente a preocupação de um amigo meu, Rodrigues, conversando com ele ali na 7 de setembro, e eu acabo estacionando ali. Aí ele abriu a janela ali, Aranha, dá uma olhadinha na rua. Aí eu olhei assim, aí ele, tá vendo? Passando um montão de gente para lá, para cá, para ali, vão se juntando. O carioca não tem consciência, as pessoas já começam a andar sem máscara, já começa ali um abraçando o outro, e faz isso, faz aquilo. Daqui a 15 dias, a gente vai ter que fechar tudo de novo, porque, infelizmente, falta um pouco de consciência na maioria das pessoas para poder fazer esse controle. Eu achei interessante essa questão, porque, como o Egon falou, as pessoas não estão aguentando mais ficar dentro de casa. Aí, por exemplo, foi liberado para os bares abrir, até porque bares e restaurantes, eu fiz uma live até com o Marcelinho, quando nós comentamos que até hoje o governo federal não liberou para 80% dos pequenos e médios empresários do acesso ao crédito do BNDES e dos bancos, enquanto os bancos tiveram ali uma ajuda. Os bares e restaurantes estão sufocados e eles estão começando a abrir. Só que você não consegue controlar. A gente já passou em determinados lugares e os lugares estão cheios. E o risco, aí vem aquela pergunta, está imune ou não, mas o risco ele está presente e vai ficar por um bom tempo, né, doutor Egon? Eu acho que o grande problema é esse, assim, a gente tem uma falta de educação de há muitos anos, né? Quer dizer, uma população que não tem tanta informação assim, e a informação chega muito rápido, e aí quando a informação chega, ela não é absorvida de uma certa forma, né? Por conta de todo um histórico de a gente não ter esses temas abordados, né? De saúde na escola, né? E aí você falou bem, quer dizer, você flexibiliza. Daria para flexibilizar, talvez com umas regras muito rígidas. Vamos ver daqui a 15 dias como é que fica. Só que o problema é que quando fala flexibilizar, as pessoas não querem saber como. E aí ocorre uma coisa que passa do limite. E aí acho que é o medo de todo mundo que quer ver a gente progredir, sair dessa, não é 880, né? Tem que ir devagar, tem que ir vendo. Qual é o serviço que tem que voltar a funcionar? Qual é o serviço que agora vai abrir? Quer dizer, tem que ter um plano, tem que ter um projeto. Isso aí dá para fazer. Quando tiver que flexibilizar, você tem algum dado para fazer isso, né? Agora, quando sai na mídia, por exemplo, flexibilizou, abriu shopping,
Aí, meu amigo, vai todo mundo para o shopping. Porque as pessoas estão em casa presas há muito tempo. Você falou sobre a questão do planejamento. Sim. Na cidade do Rio de Janeiro, existe algum planejamento para essa flexibilização? Existe, assim, as autoridades da saúde pública estão participando de verdade em relação a esse planejamento? Então, a gente eu pelo menos não tenho visto, né? Eu não tenho visto, assim, aquela coisa que a gente chama de dar as caras, né? Vir para frente, né? Tomar a frente, liderar. Então, se existe um plano, ele tem que ser publicizado, né? Ele tem que estar acessível para a população, né? Para os profissionais de saúde, para os médicos analisarem, né? Então, assim, por que está sendo feito isso? A gente não consegue entender. Então, acaba ficando uma coisa de torcida, né? Quem torce que tem que abrir, aí fala, opa, beleza. Quem torce que tem que ficar fechado, fala, tá tudo errado. Só que, na verdade, o verdadeiro julgamento deveria ser assim, transparência. Olha, o projeto para flexibilizar vai ser desta maneira, e os dados que estão subsidiando, que estão ajudando, que estão orientando são esses, né? Como é que a gente está indo? Eu não tenho visto isso. Realmente eu não tenho e eu não consigo ter uma opinião, porque o que eu tento buscar é por mim mesmo, né? Dos dados, e é difícil encontrar, viu? Não é fácil, não. O Jorge Luiz tem uma pergunta aqui, acho que a gente mais ou menos respondeu já, mas ele está sendo bem específico. O confinamento pode levar a problemas dermatológicos devido ao estresse? Pode sim. Não fica estressado não, Jorge, fica calmo. A gente tem um negócio que, assim, distúrbios de ansiedade, né? Problemas relacionados à parte psicológica, psiquiátrica, a gente desconta em algum lugar, né, meu amigo? Então, tem gente que mexe na orelha. É mais fraco, né? Mas eu tenho um infarto. Do estresse. Né? Tem gente que fica com gastrite, né? Tem gente que fica com gastrite, tem gente que fica com diarreia, né? Mas tem aquele pessoal também que vai atrás da pele, cara. Então, é verdade. Desconta na pele, tá ali, entendeu? Mas sim, a gente tem alguns problemas dermatológicos realmente, assim, que as pessoas acabam coçando com mais vontade, e aquela vontade não é porque a coceira é da doença, é da ansiedade da pessoa, né? E algumas doenças realmente explodem nessa época aí. Entendi. Vamos falar um pouco dos avanços. Queria que você falasse para a gente dos principais avanços na dermatologia de maneira clínica e no tratamento de doenças. Assim. E se você tivesse que, assim, uma doença a ser tratada dermatologicamente, qual que você escolher para a cura? Olha, a gente tem algumas doenças bem prevalentes, né, na dermatologia, né? E aí são as doenças que causam mais impacto, né? Existem até doenças dermatológicas que matam, né? E que as pessoas levam a óbito. As pessoas acham que o problema de pele é sempre um cremezinho, é um probleminha, né? Mas existem algumas doenças graves em dermatologia. Mas das doenças mais comuns, que graças a Deus não são as mais graves, acho que psoríase é uma doença bem importante, vitiligo é uma doença, apesar de não afetar nada internamente. Pois a vitiligo tem relação emocional, porque eu sempre ouvi falar que a vitiligo tem relação emocional. É verdade isso? É verdade, é verdade. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa coisa emocional, porque a população às vezes absorve isso como se fosse assim, causa, né? Então se eu for um cara estressado, eu vou ter vitiligo, né? Não, você vai ter vitiligo porque você tem uma tendência genética, né? Eu costumo brincar que a gente pode virar até um monge tibetano e fazer yoga, hibernar lá no Himalaia, mas, meu amigo, se tiver que ter vitiligo, vai ter vitiligo, né? Mas, com certeza, a gente tem, assim, as pessoas mais estressadas, e também aquelas pessoas que aparentam calmas, né? Serem muito calmas, mas elas internalizam, né? Elas são pessoas contidas, elas não dividem os seus problemas, elas não extravasam com ninguém, e isso também repercute nessas doenças. Você pensa assim, você vai jogar bola, você vê aquele cara quietinho lá. Você não se reconheceu nesse problema, não, né? Tem que tomar, olha lá, hein?
Você não se reconheceu nesse problema, não, né? Mas eu sou uma pessoa calma. Mas assim, eu sempre acho que as pessoas mais calmas são as piores. Eu tenho medo das pessoas calmas. Elas vão explodir, elas vão ser um serial killer de repente. Eu recebi uma pergunta aqui em relação à questão. Tem aparecido muito, principalmente nas grandes cidades, a questão relacionada a muita cirurgia estética feita por pessoas até que não são profissionais da área, não são formados em dermatologia, simplesmente... ontem mesmo saiu uma reportagem de um pseudomédico que foi preso, mas não era médico, que ele se apresentava como médico. Como tem sido esse controle, não só da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas também do CRM, em relação a esses profissionais, Egon? Isso é um tema bem polêmico, né? A gente sempre... Vamos falar um pouco de lei, né? As profissões regulamentadas, elas têm as suas leis, né? E os conselhos têm os seus regulamentos, as suas normas. As normas, elas são sempre infralegais, né? Então, elas são menores do que a lei. Então, quando você começa um conselho de uma profissão entrar em temas de outro conselho, isso acaba judicializado, né? Porque você tem lei da profissão. O outro cara faz alguma coisa que ele não ensina na faculdade, que ele não prepara o profissional para aquilo. Mas ele lá, por algum motivo, seja ele mercadológico ou de outra forma, ele resolve que a profissão deve fazer aquilo. Essa discussão está na justiça, né? Mas se a gente for olhar a lei ela fala muito dos procedimentos invasivos, né? E que isso é um ato médico, dá certo? Então, o grande problema é a gente falar, por exemplo, que daqui a pouco você está fazendo cirurgia, né? Por exemplo, cirurgia de retirada de um sinal. É uma coisa que aparentemente é bobo, né? Um negocinho bobo ali. Aí vem um profissional no médico e faz a retirada do sinal. Mas quem disse para você que aquilo é um sinal? Né? A gente esbarra numa coisa chamada diagnóstico. Como é que você vai saber o que é se você não foi preparado e nem está legalmente habilitado para dizer que é um sinal? Então você vai estar, né? O tratamento estético é por aí também, tá? O tratamento estético invasivo tem complicações. E aí, quando o cara complica, tem que passar um antibiótico, tem que passar um remédio que tem efeitos colaterais. Quer dizer, é bem complicado que a gente tem outras profissões fazendo coisas agressivas desse jeito, sabe? Entendi. Bom, a gente está aqui já passou os 30 minutos, queria agradecer a participação de vocês. Igor, foi muito bom conversar com o médico. Aranha, foi muito bom. Deixar para vocês a última palavra aí para que vocês possam se despedir das pessoas. Meu muito obrigado. A gente absorveu bastante aqui da cultura médica. Tinha muita pergunta, tinha vários assuntos, mas senão a gente vai ficar quase aqui com 1 hora. Verdade, é verdade. Eu estava com uma lista de perguntas que ia ficar. O Igor estava preocupado já com o jogo do Flamengo. Já começou. Ele já mandou um zap para mim, olha, na hora do jogo do Flamengo, competição. Eu queria agradecer a disponibilidade do Egon, a gente está muito feliz com a sua participação, até porque você falou de temas importantíssimos para a população em termos de saúde pública. Ficou cada vez mais, a gente acaba comprovando que não existe nenhum plano, nenhum planejamento para a gente sair da pandemia, mas a gente não tem outro jeito a não ter fé. Temos que ter fé, pedir a Deus que isso passe e que possamos sair dessa mais fortalecidos. Muito obrigado e parabéns pela sua exposição. Nós aprendemos muito com essa aula magna online que nós pudemos participar. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marcelo. Estou à disposição. O papo estava ótimo, conversa boa. Ia ficar aqui horas. É verdade. E tem que ficar olhando. Você estava olhando para o relógio também para ver se o jogo, né, não estava Marcelinho, também.
Mas estou à disposição, se vocês precisarem aí, estou à disposição para falar de qualquer tema aí, da gente poder colaborar aí. Foi um prazer e fico às Com ordens. certeza eu vou te chamar para a gente falar sobre planejamento na área de saúde. Bom, inclusive, na semana que vem, eu fui vice-presidente da FAETEC, você sabe disso. Na semana que vem, a gente vai fazer uma discussão relacionada à aula presencial, à aula de educação à distância e aula remota. A gente vai falar sobre essas diferenças. E estamos convidando a todos. Claro, amanhã tem uma live que vamos falar sobre relacionado à área de esportes, de uma escolinha lá na Penha, um projeto que vem dando certo. A gente vai conversar com o presidente da escolinha do Humberto, que é o próprio Humberto. E na sexta-feira vamos ter uma live com o doutor Trajano Ribeiro, que é dirigente e fundador do PDT, parente do Brizola. Vai ser um papo agradável. E, com certeza, nós vamos te chamar para falar mais sobre saúde pública e sobre planejamento da saúde pública no Brasil. Pode ter certeza disso. Maravilha. Maravilha. Valeu, obrigado. Queria agradecer quem participou aí, o Jorge Luiz, a Simone, o Carlos Aranha, a Maria Áurea, todo mundo que comentou, que curtiu, a Lu Fogaça, o Pedro, que está sempre com a gente. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.